Outra paciente, ela tem uma dor na articulação temporomandibular. E o dentista fez a radiografia panorâmica, foi para fisioterapia de ATM, fez todos os procedimentos bucais, colocou toxina botulínica, nada resolvia a dor na ATM com o zumbido dessa paciente. Essa paciente, ela tinha uma hérnia de disco. Depois de um longo tratamento com dentista e fisioterapeuta, ela tinha uma hérnia de disco. E aí esse dentista e esse fisioterapeuta mandou a paciente para um ortopedista de coluna que detectou a hérnia e falou: não, sua TM está doendo por causa da sua hérnia. Aí tudo bem, vamos avaliar essa hérnia para ver, vamos avaliar essa paciente, não a hérnia, perdão, vamos avaliar essa paciente para ver se tem alguma relação com essa TM, com essa hérnia. Mas, cara, eu já fiz fisioterapia para TM, já fui no dentista e não tem nada, segundo eles, na TM não. Tudo bem, sem problema. Vamos testar os movimentos da sua TM, vamos fazer abertura e oclusão, vamos fazer desvio lateral, vamos fazer desvio lateral direito e esquerdo, vamos avançar o queixo, vamos retrair o queixo, enfim, vamos ver o que é que acontece. E aí essa paciente, quando eu avaliei, o que é que aconteceu? Ela tinha uma grande limitação de inclinação, não lembro se foi direita ou esquerda, e ela não tinha nenhuma alteração na TM, mas um movimento repetido na boca melhorou a dor na TM dela. Caio, o que é que você fez? Eu pedi para ela abrir a boca repetidamente, várias vezes, durante várias séries, durante 2 atendimentos. E essa paciente acabou com a dor na TM. Caio, mas como é que você chegou a esse raciocínio? O raciocínio é o seguinte, olha só, pensa comigo, chega junto aí, independente se você tem hérnia ou qualquer outro diagnóstico. Porque o nosso discurso aqui é para fazer você esquecer do seu diagnóstico e enxergar a si mesmo, enxergar a pessoa. Vamos lá. Todas as atividades do dia a dia que a gente executa, da hora que acorda até a hora que vai dormir, são realizadas em amplitude média. Como assim, Caio, em amplitude média? Veja bem, hoje, você já usou seu ombro acima da cabeça fazendo esse movimento aqui? Não, realmente eu peguei um copo de água, levei a boca, eu vesti a camisa, mas não explorei a amplitude máxima do ombro, eu troquei de sutiã colocando minha mão lá atrás, fazendo rotação interna do ombro, mas não, eu não fiz esse movimento aqui de flexão máxima do ombro não, eu não fiz esse movimento aqui de abdução horizontal do ombro não. E você, da hora que você acordou até a hora que você foi comer, em algum momento durante a sua mastigação, você abriu a boca ao máximo? Olha só que coisa feia que eu vou fazer aqui agora. Você abriu ao máximo a boca? Isso aqui não foi meu máximo, acredite. Se eu repetir mais algumas vezes esse movimento de abertura, eu vou conseguir abrir mais. E aí tem um aparelhinho que a gente coloca na boca para medir a distância, né? Para medir a amplitude da sua abertura da boca. Não estou com ele aqui agora, então não adianta fazer. Mas você vai perceber, se você testar, que quanto mais você repete, você começa a cansar certas musculaturas da boca, certas musculaturas da articulação temporomandibular, e você começa a perceber que você ganha certa amplitude. E a partir do momento que você vai repetindo, vai se tornando mais fácil a abertura. Não são todos os casos, tá, pessoal? Vai ter caso que vai ter que ter desvio do queixo à esquerda, vai ter caso que você vai ter que associar técnica manual de tração durante a abertura para colocar carga na articulação, para você melhorar essa dor dessa paciente. Então, essa paciente já estava desacreditada. Eu brinco que tem um gatilho assim, um gatilho mental que é assim, todo mundo já foi enganado em alguma vez na vida. Todo mundo já escutou um discurso de alguém que só queria vender para ele, vender um serviço, vender um produto, e esse produto não chegou, não atendeu às expectativas desse paciente. Todo mundo em algum momento já foi enganado na vida. E quando uma paciente passa por um tratamento, por exemplo, de RPG, essa paciente tinha passado por RPG e tinha passado por Pilates antes. Veja bem, ela tinha uma dor na ATM, ela estava fazendo Pilates, estava fazendo RPG, porque falaram para ela que postura e ATM tem relação, e tem mesmo, tem relação mesmo, mas não era o caso dela. Então ela tentou Pilates por tempos, tentou RPG por tempos, e aí o RPGista indicou uma fisioterapeuta que era especializada em ATM. Só que, pasme, e aqui não é crítica a ninguém, aqui é um chamado para que vocês enxerguem o paciente além, tá?
As escolas que transformam os fisioterapeutas em especialistas em ATM são escolas odontológicas. E as escolas odontológicas têm um modelo biomédico de atenção à saúde. Alguns até interferem no modelo biopsicossocial, são poucos, por isso não é uma crítica a ninguém. Entendo o que eu estou falando. Essa paciente passou pelo Pilates, passou pelo RPG e foi para um fisioterapeuta especialista em ATM, que foi formado por uma escola odontológica que segue o modelo biomédico. E lá tentaram encontrar alterações na estrutura, radiografia panorâmica, radiografia de feixe cônico, boladão lá, uns exames boladão que eu nunca ouvi na vida. E não tinha nada de errado com arcada dentária, não tinha retromagnetismo, não tinha nenhuma alteração na TM, segundo o dentista. Segundo o fisioterapeuta e segundo esse dentista. Então ela já tinha passado por 4 tratamentos, tá? Desses 4 tratamentos, essa paciente não encontrou nenhum problema na TM. E aí o fisioterapeuta, que é especialista em ATM, falou, ó, vá no ortopedista de coluna, porque você pode ter algo na cervical. Você pode ter algo na cervical e tá aí uma limitação, na minha opinião. O fisioterapeuta ele não pode seguir essa linha da ortopedia de se subespecializar. Ele tem que estar vendo a área musculoesquelética como um todo, porque o fisioterapeuta ele tem que ser capaz de identificar se o problema é cervical ou da TM. Se o problema é a hérnia de disco. Tem testes pra gente fazer sem precisar encaminhar esse paciente, mas tudo bem. Ele encaminhou essa paciente e essa paciente foi pro ortopedista de coluna, que não examinou ela. Eu tenho muito cuidado com meus pacientes de perguntar pra eles, ele testou você? Como assim, Caio, testou? Ele pegou em você, testou suas estruturas, colocou você na maca, pediu pra você fazer alguns movimentos pra saber se doía? E a maioria dos pacientes falam que não. Não, ele chegou, me entrevistou, perguntou minha história, pediu o exame lá e pronto, eu fui embora. A maioria é assim. Não, e a gente sabe que não é o correto. E aí esse ortopedista, ele pediu um exame de imagem da coluna cervical, na minha opinião, desnecessário, porque o exame físico não acusava nada nessa paciente para pesquisar uma possível hérnia, mas tá lá, o danado achou a hérnia. E aí quando essa paciente teve o diagnóstico da hérnia, ela falou: ah, meu Deus do céu, achei a causa da minha dor na TM, achei a causa do meu zumbido. Agora finalmente eu vou tratar. E aí, doutor, o que é que eu faço? Ele, ó, você vai tomar esse remedinho aqui. Aí passou lírica, gabapentina, não sei se foi os dois ou se os dois são o mesmo, pra ela tomar 2 caixas e passou um analgésico e disse pra ela fazer uma fisioterapia especializada em coluna. E aí essa paciente pingou lá no consultório. E aí quando ela pingou lá no consultório, eu fiz o que ninguém tinha feito com ela. Eu fiz o exame físico músculo-esquelético. Ela já veio lá com os exames do dentista, já foi com os exames do ortopedista, e eu, não, calma, deixa isso aí, talvez eu nem precise disso. Ela, ah, tudo bem, eu trouxe porque, né, eu, claro, tudo bem, vamos te examinar, e se no exame físico for necessário olhar essa imagem, olha a imagem. Beleza? Ela, beleza. Então vamos lá, vamos testar você aqui. Testei a cervical inteira dela e encontrei um movimento de inclinação esquerda bloqueado. Fiz a diferenciação para saber se era articular ou miofacial. Era articular. Não tinha restrição miofacial. O pescoço dela estava tranquilo, apesar dessa dor na TM, porque não é comum. Paciente que tem hérnia de disco, ele pode ter dor no pescoço e na TM, no pescoço e na cabeça, no pescoço e no ombro, no pescoço e na escápula e por aí vai. Pode irradiar até a mão, mas no caso dela não. E aí a gente testou os movimentos cervicais, achou a inclinação esquerda bloqueada, e quando a gente testou os movimentos da TM, tudo livre, só que eu tinha leve impressão de que essa paciente não abria a boca o máximo que ela podia. Eu, pô, abre a boca de novo aí. Ela começou a abrir a boca, abrir a boca, abrir a boca. À medida que você repete, o que acontece? Caio, eu não tô sentindo zumbido. Essa paciente sentia zumbido, ouvia o zumbido 24 horas por dia. Horas mais baixo, horas mais alto, de acordo com o silêncio, mas em nenhum momento durante o tratamento ela ficou sem zumbido, nem sequer por 1 minuto. E à medida que ela ia repetindo a abertura da boca, abertura da boca, abertura da boca, o zumbido foi diminuindo, diminuindo, até que o zumbido sumiu. Isso é a consulta, tá, pessoal? O primeiro contato com ela. E aí eu não achei perda de movimento em você, porque
Galera, boca não é que nem ombro, que você levanta os dois braços, um levanta total, o outro levanta pouco, e você diz, ó, seu ombro tem uma perda de movimento, você não tem trauma, seu ombro perdeu o movimento. Boca você não tem com o que comparar. Então, se o paciente abre a boca, você não sabe se aquilo ali é o máximo ou se o paciente perdeu aquele movimento. Como eu não achei perda de movimento nem na cervical, nem na ATM, nem no ombro, nem na torácica, eu falei, ó, vou investigar a abertura da sua boca. Eu vou fazer algumas técnicas aqui articulares, porque pode ser que a gente ganhe algum movimento no pescoço e você rode mais. E de fato, eu fiz uma técnica de movimento no pescoço dela e ela começou a rodar mais o pescoço. O zumbido já tinha sumido com a abertura da boca, mas a dor na TM ainda estava lá. Eu falei, olha, você vai fazer esse movimento de abertura da boca 3 vezes no dia, 20 repetições, ok? Ela fez 5 vezes no dia, de tão dedicada que ela fez mais. E aí eu chamei a atenção para ela, ó, quando a gente passa um movimento para você, você tem que tratar como se fosse antibiótico. Se você não tomar na dose prescrita, a bactéria fica mais forte. Se você tomar mais do que deve, você tem efeito colateral. Graças a Deus você não teve efeito colateral, mas fica com 3 vezes por dia por esse movimento. Quando a paciente voltou no segundo atendimento, a abertura da boca dela já tinha ganhado 1 centímetro, comparando com como ela chegou. E essa abertura da boca, nessa abertura da boca, ela me trouxe a notícia, Caio, não tô mais com dor na TM. Aí eu perguntei, vem cá, a que você atribui a melhora da sua dor na sua TM? Ela falou, deve ser esse movimento, né? Porque a gente só fez isso. Eu falei, graças a Deus, porque tem paciente que ainda diz pra mim assim, eu acho que o remédio começou a fazer efeito. Então, uma estratégia de movimento na articulação temporomandibular tratou a dor na TM e o zumbido dela.